Somos aqui do Banco Arbi e hoje estamos com mais um Arbicast, mais um momento de conversa, mais um momento de aprendizado, de conhecimento mais profundo de alguns assuntos e mais um momento da gente conhecer mais uma pessoa bacana que tem a ver com o mercado financeiro aqui no Brasil. A gente tem o privilégio de ir conhecendo as pessoas e conversando e aprendendo com a vida, né? A fazer as conexões certas, porque a gente entende também que é um banco de conexões, é um banco de pessoas, um banco voltado para a qualidade de atendimento e de relacionamento. Então, foi assim com os outros dois primeiros episódios. Então, quem não viu o primeiro com o Marcelo Lima sobre câmbio, acho que vale investir tempo nisso. O segundo episódio também aqui com o Bruno Guarnieri, falando muito sobre Embedded Finance, sobre o mercado brasileiro e crescimento das oportunidades aqui no Brasil para serviços embarcados. E hoje a gente está aqui com o Edu Pires e a gente vai apresentar ele já já. Primeiro eu vou dar oi para Patrícia. Olá, muito E, obrigada pelo convite. e a ideia é que a gente possa trocar mais uma ideia e conversar sobre vários assuntos interessantes, mas antes disso, é legal conhecer o nosso convidado um pouco mais. Eu vou passar um pouco a palavra da Patrícia aqui para ela conduzir essa primeira parte com a gente. E eu vou passar a palavra para o Edu, né? Acho que mais importante do currículo, eu queria primeiro perguntar quem é o Edu? Bom, antes de mais nada, o Edu hoje ele não é nada mais do que o avô da Mirella. Sou um avô Excelente. fresco, Papel ótimo. Excelente. papel maravilhoso, que é a mesma emoção de ser pai sem os boletos. Que Então, maravilhoso. então hoje eu sou o avô da Mirella, mas sou um cara, estou no mercado financeiro há muitos anos, mais de 35 anos já. Passei por alguns dos bancos incumbentes. Depois tive a sorte de ser owner e fundador de um pequeno banco de câmbio em 2009 para 2010. Com esse banco, a gente acabou dando soluções para algumas das fintechs de pagamentos transfronteiriços, as maiores que operam na América Latina hoje. A gente acabou dando solução tanto para o Ebanks, Legal. super conhecido aqui do Uhum. Brasil, quanto para a Uruguaia de Local. Então, a gente acabou participando da criação dessas fintechs e, para mim, pessoalmente, isso foi muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da carreira, mas foi muito interessante porque me permitiu eh, ter esse banho de inovação, esse banho do jeito novo de se trabalhar, das gerações mais novas. Tive que aprender a me ressignificar, como eles gostam de dizer, né? Eh, eh, Ver na prática a diminuição do sexismo, a Uhum. diminuição do etarismo. Eu acho que a gente está num momento muito bacana com É relação a isso. verdade. Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita coisa travada no nosso mercado, mas eu tenho a felicidade de, nos últimos 20 anos, ver muito destravamento, muita evolução dessa coisa da cultura organizacional, da importância das pessoas. Então, essa experiência foi bem bacana, que é o que me traz aqui hoje para falar um pouco sobre pagamentos transfronteiriços e novas tecnologias e disrupção. Comecei, como eu disse para vocês, muito jovem, curiosamente no Banco Real, na área de câmbio, no extinto Banco Real na área de câmbio. Eu nem sabia o que era câmbio. Com 14 anos de idade, no plano de menores, eu nem sabia o que era câmbio e fui entender que para trocar moedas de pessoas ou de empresas entre países, há que se executar uma série de coisas nas instituições financeiras, que aqui no Brasil é quem tem o poder de executar uma operação de câmbio. E a operação de câmbio é isso que ela se autoexplica, é a troca da Uhum. moeda A pela moeda B. Só que para fazer isso, tem uma série de cuidados, tem uma série de documentações, tem uma série de comprovações que a pessoa física ou jurídica precisa fazer para conseguir executar essa transação. Aprendi isso lá no passado. Depois saí dessa área, fui Tá. para a área de crédito, trabalhei boa parte, 2/3 ou um pouco mais da minha vida na área de crédito. Crédito ao consumo, crédito empresarial e as mais diversas formas de crédito. E nessa experiência, em 2009, 2010, voltei para o segmento de câmbio. E aí me deparei com um mercado muito mais efervescente. Uhum. Muita novidade com o barateamento da tecnologia, muita novidade acontecendo, eh, muito problema acontecendo, né? Infelizmente, esses corredores internacionais, eles servem para nos trazer como consumidores ou como executivos, nos trazer jornadas muito interessantes e muito fluidas, mas infelizmente servem também
em alguns momentos, ao mal. E aí a gente tem que. As instituições precisam investir muito em cuidados para que os seus canais de operação sirvam à jornada e não sirvam a essa coisa de dar alternativa para o que não é certo. Mas até isso traz emoção para o dia a dia, Com certeza. traz bastante Aprendizado. adrenalina e bastante Exato. aprendizado. Estamos vivendo agora um momento muito louco, né? Mas nesse sentido, com o próprio regulador, Sim, que nesse momento também quis fazer um pouco do papel de owner de um Uhum. arranjo, sendo atacado. sim. Sendo atacado na sua estrutura mais profunda, que são as contas de garantia que as instituições Tem. deixam o seu dinheiro lá para poder cursar suas operações. Então, muito interessante isso que a gente está vivendo hoje, Sim, né? sim. Com o próprio Viveram. regulador sofrendo os É, ataques, né? interessante, porque viveram o fluxo todo de fazer produto, né? Não só Exato, regular. Então, exatamente. criar, desenvolver, testar, colocar para rodar, melhorar, aprimorar e também ter a questão Um de segurança. produtaço, né? Exato. O Pix é um produtaço que o Banco Central construiu. Essa agenda de desenvolvimento do Banco Central, ela está sendo muito interessante, porque Uhum. ela está de fato disruptando o mercado em um nível que talvez a concorrência, no ambiente formal de concorrência, fosse atrasar um pouco, né? Cada Verdade. um defendendo a sua bandeira. Sim. O Banco Central, como ente regulador, na medida em que ele resolveu ser owner de um produto, ele permite uma velocidade. Talvez agora tenha que se repensar o que vai acontecer no futuro, Sim. mas foi o que permitiu a criação e o desenvolvimento absurdo desse produtaço, É. que de fato mudou a característica É do mercado verdade. É financeiro verdade. brasileiro e está servindo de referência para No mundo. o mundo. É. E ninguém tem saudade de ter uma bancada da banca de jornal ou da lanchonete com um monte de QR Code diferente, né? Então acho que Exatamente, foi era ali desesperador, né? foi Era ali desesperador. O muito bom. E, Edu, assim, acho que a primeira você falou já você falou uma palavra que a gente até estava antes falando, essa palavra é muito interessante, é o transfronteiriço. E a gente tem também aqui um cross-border, assim. Primeiro, contextualiza pra gente um pouco, assim, o que de fato é esse transfronteiriço? Tá bom. Até o início, a primeira metade dos anos 2000, entre 2000 e 2010, o Brasil já tinha se desenvolvido muito, principalmente o nosso sistema financeiro, que é reconhecidamente muito poderoso, muito Verdade. tecnológico, mas ainda assim, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, nós tínhamos um universo de desbancarizados no Brasil gigantesco, né? O advento das fintechs, aliado a essa agenda desenvolvimentista do Banco Central e ao barateamento da tecnologia, permitiram o acesso, né, que é a grande palavra-chave desse mercado, permitiram acesso, fomos diminuindo drasticamente a desbancarização. eh, Mais e mais brasileiros foram tendo acesso aos Uhum. produtos e serviços financeiros, sendo inseridos na sociedade produtiva de uma forma muito interessante. Mas ainda assim, grande parte da população brasileira ainda hoje não tinha um instrumento, ou não tem ainda grande parte um instrumento, que era um instrumento-chave para o comércio internacional. Para você, como consumidor, ter acesso a produtos e serviços do mundo inteiro, e para o mundo inteiro ter acesso aos consumidores, afinal de contas, somos um dos grandes países em termos de população, é um mercadaço para qualquer um que olhe desenvolvimento do seu produto. Nós não tínhamos acesso a esse principal produto, que era o cartão de crédito internacional. Tá bom. O Brasil é uma das grandes potências em termos de cartão de crédito, mas até pelo problema creditício no Brasil, até por essa grande parte da população desbancarizada, muito pouca gente no início dos anos 2000 tinha acesso a um cartão internacional. Ou tinha acesso a uma jabuticaba, que só existia no Brasil, que é o cartão de transação exclusivamente nacional, ou tinha acesso aos cartões private label, os cartões específicos do varejo, que tinham uso restrito, ou não tinham cartão de crédito. E aí o que acontecia? Esse varejista internacional, esse merchant, como se diz nesse ecossistema, ele olhava para o Brasil e falava assim: poxa, eu preciso entrar no Brasil. O Alibaba olhava para o Brasil e falava assim: eu preciso entrar no Brasil. São 200 e poucos milhões de consumidores. Ele achava que o desafio era apenas logístico. Problema esse em que ele era especialista em resolver.
chegava no Brasil e as vendas não aconteciam como eles esperavam. Isso aconteceu com a Amazon, isso aconteceu com a Alibaba, isso aconteceu com os grandes merchants que vieram vender através do e-commerce no Brasil. Começaram a ficar intrigados. Uhum. Por que que a minha venda não acontece na velocidade que eu intuí, dada o tamanho Tamanho do mercado. do mercado? Era muito simples. As pessoas não tinham instrumento para acessar aquele e-commerce. Porque como Entendi. ele só vendia com cartão de crédito, e uma boa parte da população não tinha cartão de crédito, Sim. ou não tinha cartão de crédito internacional, ou não tinha limite disponível, a coisa não acontecia. Alguns empreendedores por volta de 2010 começaram a entender essa dinâmica e falaram: bom, então a gente precisa ajudar esse merchant internacional, cobrar aqui no Brasil através de métodos de pagamento mais democráticos. Na época, o boleto era o Uhum. forte, era o produto mais forte para se inserir nesse mercado. Uma TED, não existia o Pix ainda, ou cartão transação nacional. Puxa, e criaram as facilitadoras de pagamento internacional, que não tinham esse nome. Elas eram uma fintech que se pretendia prestar serviço a esse merchant internacional para cobrar aqui através de métodos mais democráticos de pagamento. Falou assim: eu vou fazer a cobrança, eu vou fazer a coleta aqui Tá. através de boleto, através de TED, através de cartão transação nacional e remeto essa grana para você. Os merchants falaram: então o meu problema era esse? Ok, você é seu cliente. E aí surgiram mega empresas hoje, como o Ebanks, como a dLocal, como a Pipro alemã, nascendo nessa época, por volta de 2010, 2012. Né? Um vácuo regulatório, ninguém entendia bem o Uhum. que esses caras faziam. Você imagina, eles tinham que capturar reais aqui através desses instrumentos de pagamento Do e tinham que fazer boleto. Tá. boleto, Uhum. TED ou Uhum. cartão transação nacional. Eles recolhiam um monte de real Uhum. e tinham que remeter em moeda estrangeira para esses merchants que estavam fora do Brasil. E aí começaram a fazer câmbio, contratavam as instituições financeiras, como o Banco Arbi, que tem uma belíssima mesa de câmbio, contratavam as instituições financeiras para mandar esse câmbio por conta e ordem desse consumidor lá para pagar lá fora o merchant, o site, quem estava vendendo o produto ou o serviço para ele. Começaram a fazer isso de forma eh, artesanal, eu não digo, porque os volumes eram muito grandes, mas começaram a fazer isso de forma bastante simplificada e aí foram melhorando, e aí o próprio ecossistema foi entendendo, o próprio regulador foi entendendo que dinâmica era essa. Em 2012 começou a regular esse mercado, com o famoso ACAN 220. Uhum. Os bancos foram tendo instrumentos para entender esse mercado, porque todo mundo fala: pô, será que isso é evasão de divisa? Quem é esse cara? Né? Por que ele está mandando esse montante de dinheiro em nome de milhares e milhares de consumidores brasileiros? Aí foram entendendo, pacificaram com a criação da regulamentação, e essas empresas cresceram brutalmente. Hoje É são verdade. É gigantes, né? verdade. Ebanks e dLocal, em Pô, mais de 30 países cada um deles, dando justamente essa solução para populações de países em desenvolvimento Uhum. comprarem, se inserirem nesse comércio internacional. A isso se dá o nome de pagamento transfronteiriço ou cross-border, que é quando você tem o fluxo financeiro de pagamento e de recebimento em locais diferentes do globo terrestre. Então é o brasileiro comprando em qualquer lugar do mundo através de uma operação de e-commerce, seja hard goods, né, produtos físicos, como os Tá. produtos da Shein, da Uhum. Shopee, Uhum. da Alibaba, ou seja serviços, quando você compra, por exemplo, a sua assinatura do seu streaming para Sim. ouvir música. Hum. Né? Então você imagina que antes de 2010, antes dessa galera entender que o problema era o instrumento de pagamento, eu não estou dizendo que o cartão de crédito seja um problema, mas a distribuição de cartão de crédito, como envolve crédito, é um problema, é o acesso, seletiva, né? o acesso é seletivo. Quando essa galera entendeu que tinha jeito de cobrar, porque o cara que não tem um cartão de crédito hoje, não necessariamente ele não é um consumidor ativo. Ele, às vezes ele tem renda, é, e muitas vezes ele adquire produtos e serviços, ele quer se inserir nessa possibilidade de adquirir produtos e serviços ou que não existam aqui no Brasil, no mercado brasileiro, ou que aqui são mais caros, ele quer ter essa chance e ele tem como pagar, ele só não tem um instrumento, porque um dia ele ficou devendo para o banco, porque o banco não chegou até ele ainda, mas ele tem como pagar, ele tem capital em real. Então precisava se criar uma mecânica, uma jornada fluida, rápida, capaz de
receber esses reais com outros métodos de pagamento e de resolver a liquidação com o merchant depois na moeda que ele escolher. Então, a isso se dá o nome de pagamentos transfronteiriços. Esse mercado cresceu originalmente na relação B2C, os consumidores Consumidor adquirindo o final, produto, né? e isso. Uhum. Consumidor final adquirindo a sua calça, a sua capinha de celular, o seu streaming, a sua Netflix, pagando lá para fora com pouco ou nenhum ruído, com pouco ou nenhuma fricção. A isso se dá o nome de pagamento transfronteiriço. Agora, de 3 ou 4 anos para cá, começa a se usar essa estrutura, ou parte dessa estrutura, também para resolver os pagamentos B2B. Né? Até então, o que existia no mercado era uma mesa de câmbio aqui no Brasil para o pagador ou para o recebedor, uma mesa de câmbio lá fora para o pagador ou recebedor lá de fora. Burocracia aqui, burocracia aqui, Total. uma Cotação demora pra para lá, conseguir cotação pra cá. cotação para cá, cotação para lá, às vezes a figura de uma corretora, ou seja, muita intermediação, e aí isso produz uma jornada com um pouco mais de fricção. O que estão entendendo hoje? O que dá para pegar dessa experiência aqui, que já é vencedora do passado com as facilitadoras de pagamento internacional, o que dá para aproveitar disso para esse mercado mais corporativo, para o B2B, também facilitando os pagamentos e os recebimentos entre empresas de diferentes jurisdições. E aí, os bancos médios, eles têm uma importância vital nesse mercado. Porque como o legado deles, óbvio que o legado de um banco árabe, graças a Deus, já é grande, mas é um legado um pouco menor do que dos gigantes Sim, com incumbentes, certeza. e aí é esperado que se tenha mais condição de inovação, que se tenha Sem mais dúvida. condição de olhar para esse mercado de uma forma um pouco diferente. Então, o peso do legado sendo menor, a gente acredita que Entendi. estão nesses bancos médios as oportunidades para construir esses rails de forma bastante competitiva. É isso, e é de fato um diferencial que a gente tem para abordar o mercado e entender a solução de cada cliente e conseguir desenvolver soluções específicas para cada um usando o, a base que a gente já tem de muitos anos. Então, Exatamente. isso tem sido bacana. E a gente tem percebido esse crescimento. Aí minha pergunta é sobre isso. Você entende que para o mercado B2C a gente já está num pedaço estável, porque a gente acredita muito que ainda é um assunto muito quente, Sim, né, de pagamento fronteiriço. sim. O crescimento está só no B2B, e aí você explicou por quê. Você entende que é isso? Assim, tem o espaço só no B2B, o B2C está consolidado. Eu diria para você que a dor do B2B, ela foi sanada. Tá. Desculpa, do B2C, ela foi sanada. Mas o espaço ainda não está 100% ocupado. Ainda tem muita oportunidade. Todos os dias, eu acho que seria um exagero da minha parte, mas todas as semanas surgem novas facilitadoras de pagamento internacional. Sim. E aí, o que está acontecendo agora é que um Ebanks, uma Diloca, uma Pipro, elas olham para o mercado de forma genérica. Então, elas têm na sua carteira de clientes, elas têm fornecedores de streaming, elas têm fornecedores de produto hard good, elas têm... essas novas, elas estão olhando para os nichos, e elas estão se especializando nos nichos. Poxa, para um determinado segmento aqui, o consumidor final não tem urgência, então eu não preciso ser tão online, com isso eu posso cobrar um pouco menos, mas eu atendo esse cara de uma forma mais específica para esse segmento. Nesse outro, a coisa mais importante é a latência. Sim. Então eu preciso ser muito rápido, porque o cara tá comprando um serviço que ele precisa consumir instantaneamente. Isso é mais caro. E isso é mais caro. Então, ainda existe espaço, sim, no B2C. Obviamente, com esses gigantes que já existem, já se posicionaram, tem um desafio maior para os entrantes, mas ainda existe espaço. Agora, no B2B, tem tudo por fazer ainda. Tem tudo por fazer ainda. Aí o espaço é realmente gigantesco. Bacana. E, Edu, assim, falando desse espaço, falando de novos entrantes, enfim, é um mercado que ele realmente é muito latente, tem muita novidade, né? Sim.
E algo que a gente sempre ouve de stablecoins, aí fala um pouco de Drex, fala um pouco dessas moedas, Perfeito. esses criptos, assim. Conta pra gente um pouco, assim, como que você acredita que vai se inserir nesse mercado para os consumidores finais ou para as empresas? Porque a gente estava até falando um pouco antes, né, que a gente demoniza as palavras. Sim. Né? Então é muito dessa. Eu queria muito te escutar, assim, sobre isso, assim, sobre o que de fato o que tem acontecido, né? Adorei a pergunta, primeiro porque ela é extremamente pertinente, porque sim, as stablecoins ou a tecnologia de tokenização, ela é a próxima dimensão. Ela tem um poder transformador nesses negócios que ele é gigantesco. O game já está mudando e daqui 2, 3 anos o game vai ser completamente diferente por conta das tecnologias de tokenização, das criptomoedas, das criptos, da tokenização não fungível, enfim, de toda essa gama de produtos que advém da criptografia e da tokenização. Isso vai desburocratizar os fluxos num nível que eu acho que a gente não está preparado nem para entender hoje em dia. Caramba. Então, você trouxe aqui o que vai ser a nova dimensão, principalmente para os pagamentos transfronteiriços. Mas, para além disso, eu gosto muito da sua pergunta, porque ela traz uma oportunidade de falar sobre um negócio que, por conta dos últimos acontecimentos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, é um negócio que está indevidamente demonizado. Quando se fala do fluxo fiat cripto, né? Quando se fala do fluxo, pegar a moeda real, o real, o dólar, Uhum. o euro, e transformar ele para uma criptomoeda, seja ela stable ou não, daqui a pouco a gente explica para nossa galera, para quem está nos ouvindo, a gente explica essa diferença. Quando se fala disso, se atrela automaticamente a coisas ruins, Com ao certeza. crime. Como todas as inovações no mercado financeiro, eu não vou dizer na história toda porque eu não sou testemunho ocular da história, mas nos últimos quase 40 anos que eu milito nesse mercado, todas as inovações foram ocupadas primeiro pelo mal. É triste, mas é um paradoxo que existe na nossa economia. Porque o que acontece? É, desde Al Capone, o Departamento de Justiça americano pegou Al Capone por um erro na declaração do imposto de renda, que não o conseguia pegar pela execução dos crimes em si. Uhum. Desde essa ocorrência, o mercado entendeu que a forma mais eficiente de você diminuir a criminalidade ou trabalhar contra a criminalidade, a corrupção, enfim, todas as formas de atos ilícitos, é você esganar o fluxo financeiro. É mais fácil Uhum. você cuidar do fluxo financeiro do que pegar em flagrante um mau elemento cometendo o ato, né? Ou a corrupção, ou o assassinato, é mais difícil. Então, se você estagnar o fluxo financeiro, você consegue é, trabalhar contra o crime. Só que, na medida em que a sociedade oficial trabalha para estagnar o fluxo financeiro, ou para esganar o fluxo financeiro, o criminoso está pensando em como se utilizar dos rails, dos mecanismos financeiros para não ser estagnado, para não ser esganado. E ele está pensando 100% do tempo nisso. Enquanto nós, executivos ou proprietários de empresas no mercado financeiro, temos que nos preocupar com a fraude, mas temos que nos preocupar com a contabilidade, temos que nos preocupar com o regulatório, temos que nos preocupar com a finança, temos que nos preocupar O com a área branding. comercial, temos que nos preocupar com o branding, com o marketing. Muita coisa. E ele está extremamente focado. Então, por uma questão matemática, ele sai Tá. na frente, sempre. Mas o fato dele sair na frente, nós, que somos os atores nesse mercado, não podemos permitir que a ideia seja demonizada. A ideia da criptografia e da tokenização, ela é genial. Ela é genial para o mercado financeiro, ela é genial para o mercado de comprovação. Ela vai descartorizar o mundo. Né? Se você hoje fizer um smart contract de qualquer coisa, vou fazer um contrato para comprar a sua casa, e aí a gente estabelece esse contrato em cima de um smart contract, que ele já define
E ele já garante o que eu tenho que te pagar, a que tempo, e o que você precisa me comprovar, e a que tempo, para que a nossa transação seja efetivada da forma eh, mais justa e mais correta possível, com menos intermediação. Isso é lindo, isso é Demais. sonho. Pra gente que hoje, ao comprar um imóvel, você vai no cartório, o vendedor vai no cartório, aí as coisas não dão certo. E você tem que reconhecer a sua assinatura, e você tem que reconhecer o seu documento. É, muita burocracia que nasceu para cuidar, não quero aqui que os cartorários fiquem bravos comigo, que nasceram para cuidar da lisura das transações, mas que são burocráticas, que são entraves, que são friccionais por natureza. Então, a tecnologia de criptografia e de tokenização, ela vem não só para o mercado financeiro, ela vem também para uma série de outros mercados. Isso aliado à inteligência artificial, isso aliado ao barateamento da tecnologia, obviamente vão produzir jornadas muito bacanas para os consumidores, mas obviamente se tornam oportunidades para quem está pensando do jeito errado. Só que isso não pode permitir que a gente aceite a demonização desses corredores. E as stablecoins, são as stablecoins. Essa coisa começou com Bitcoin Uhum. há Tá. quase 20 anos. Uma criptomoeda. Uma criptomoeda que foi concebida para especulação. Ela é um ativo para especulação. Ela foi concebida para isso. Quando a galera começou a perceber o quanto era fácil transferir Bitcoin da carteira A para a carteira B, o quanto isso trazia de dinheiro, o quanto isso facilitava algumas transações, o mundo fora da especulação também falou: poxa, precisamos usar isso para meio de pagamento. Imagina o que Sim. não vai facilitar a vida. E aqui dá para trazer um exemplo muito fácil que boa parte das famílias brasileiras vive. Em algum momento você tem um filho ou você tem um parente fazendo velho e bom intercâmbio lá fora, lá nos Estados Unidos. Na época que os meus deveriam fazer esse intercâmbio, era um inferno, porque eu tinha que ir a um banco. Então, se primeiro dava um cartão de crédito, só que você tinha que controlar limite, essa coisa toda. Sim. Não era tão fácil nessa época. 10, 12, 15 anos atrás não era tão fácil. Aí, às vezes o limite acabava. Às vezes aconteciam intercorrências com o jovem lá fora que aquele limitezinho acabava. E ele tinha uma urgência para receber um dinheiro. Pronto. Era desesperador. Ou você dava um traveler check. Ou você dava um traveler check. É um negócio inacreditável. Tudo isso custava muito, tudo isso era demorado e você não resolvia os problemas. Você imagina hoje uma carteira de criptomoedas aqui, seu filho com uma carteira de criptomoedas, lá você faz um switch assim, transfere dinheiro para ele lá fora muito rapidamente. Mas como fazer isso com Bitcoin, que era um produto que nasceu para especulação? Então hoje ele vale 10, amanhã ele vale 14, depois de amanhã ele vale 8, depois ele vale 22. Era muito difícil, você tinha que criar uma tesouraria Uhum. para conseguir resolver o seu problema de pagamento. Aí surgiram as stablecoins, que é a mesma tecnologia de criptografia por trás da operação, mas elas são moedas atreladas a um ativo real. No caso, as duas maiores, a USDT e a USDC, são atreladas ao dólar. Uma unidade de USDT ou uma unidade de USDC valem $1 e valerão $1. Por quê? Para trazer estabilidade, chama stable por isso, Uhum. para trazer estabilidade a esse ativo, para que ele possa servir efetivamente de pagamento. O que isso está provocando? Uma verdadeira revolução nesse mercado. Com certeza. Porque vai ser muito mais fácil, muito mais seguro, uma jornada absolutamente flawless. Essa molecada, nós, apesar de nós sermos aqui os três de gerações diferentes, mas as nossas 3 gerações ainda pegaram um momento que o cartão de crédito, além de um produto de pagamento, ele era um produto aspiracional. Sim. Poxa, quando eu vou ter o meu cartão de crédito? Gente, é verdade, Depois né? Como quando o mudou. meu cartão será Gold? Depois, quando ele será Black ou Infinity? Era um aspiracional. Era bacana você sacar o cartão. É chique, né? Você vê a cor do cartão, né? E você O coloca. logo que tava Os, É lá. os verdade. meus filhos hoje, que nem são mais tão novinhos, eles falam, meu, que trash. E a molecada de 15, 16 anos fala, cartão, eu preciso de um negócio para passar num outro. Outro dia eu ouvi de uma sobrinha, um comentário super importante. Nossa, eu estava vendo um podcast e o moço, acho que ele era de uma das bandeiras,
de cartão de crédito dizendo que a inovação de aproximar o cartão. Ela falou, aproximar ou colocar na máquina é inovação. Inovação é não ter esse instrumento. Eu olhei e falei assim, o pior é que ela tem razão. Eu posso falar isso porque participei dos desenvolvimentos do cartão por aproximação. Mas, de fato, inovação é você fazer de forma completamente diferente uma coisa que você fazia no passado. E a disrupção das stablecoins, elas entram como uma enxurrada nesse mercado de pagamentos transfronteiriços, porque ela facilita muito, ela torna mais seguro, mais rápido, mais barato. Porque à medida que você tem menos burocracia, você tem menos intermediação Sim. e isso se reflete no custo da transação. Mas, Edu, como você acha que isso vai ficar acessível para todo mundo? Como isso vai conseguir vai ficar democrático para todo mundo usar? Tem a ver com a pessoa entender como funciona? Tem a ver com tecnologia? Sim. Como é que isso vai Na, caminhar para que seja... na verdade, 99,99% das pessoas aqui no Brasil que pagam com Pix não faz a mais absoluta ideia do de que qual tem é a por trás? tecnologia que está por trás. Vai funcionar Justo. vai funcionar do mesmo jeito. Quem fornece, quem constrói produto, vai ter que construir produto de uma forma tal que esse cara vai usar. Olha que coisa interessante. A Bolívia, hoje na América do Sul, talvez seja a economia mais criptografada. Em parte porque ela não tinha um produto de pagamento instantâneo como o Pix. Então a galera se obrigou a Usar migrar algum? para essa nova tecnologia, mas já é. Poxa, a Bolívia, não estou falando mal do país, a Bolívia ela tem problemas estruturais ainda muito mais graves do que o Brasil. E ela já migrou, a adoção lá é gigantesca. Mas por quê? Entidades do mercado, atores inteligentes, como o Arbe, por exemplo, de lá, construíram a mecânica para que as pessoas se utilizassem daquele produto, absorvendo o que ele tem de mais fácil, que é a utilização. Se elas fazem ideia da tecnologia que está por trás, certamente que não. Então eu acho que é isso que vai acontecer, né? Está acontecendo na Bolívia, está acontecendo no Oriente Médio. No Oriente Médio, boa parte do processo de liquidação de cartão de crédito, aquele que acontece depois Uhum. entre bandeira adquirente e merchant e estabelecimento, já está acontecendo com criptomoedas. Empresas já foram criadas para pegar esse fluxo que era super complicado, demorava, fazia com que o merchant demorasse para receber a sua liquidação, isso já aconteça através de criptomoedas. Então, Interessante. muito É interessante. muito mais a jornada fluida na ponta do que de fato as pessoas quererem saber, Entenderem a né? E acho que você tecnologia. tem razão, porque é muito também do Pix, né? Sim, A grande maioria não sabe como funciona de fato, o que, que o banco tem que fazer, o que, que você. É só facilitou minha vida, não preciso nem tirar o meu cartão aqui, né? exatamente. Exatamente. Então, isso está entrando no mercado. É óbvio que uma mola mestra é o consumidor final, é a jornada do consumidor final, mas a outra é a economia em termos de processos das entidades que estão no meio do caminho. Como assim? Hoje, se você vai fazer uma transação de câmbio tradicional, o arsenal de processos que está por trás de uma operação de câmbio para garantir que ela flua, para garantir que ela aconteça corretamente, para garantir que regulatoriamente ela esteja 100% compliant, ela requer uma instrumentalização de processos gigantesca. Uma operação com criptomoeda, uma stablecoin, não exige esse arsenal todo. Ela é extremamente tecnológica. Ela acontece de forma instantânea, né? Você, com um switch, você manda valores da sua carteira para a carteira recebedora, seja ela de um estabelecimento que está te vendendo alguma coisa, seja o seu filho que está fazendo intercâmbio lá fora, Uhum. né? Hoje, em boa parte do globo, ainda precisa transformar essa moeda em fiat, numa moeda corrente, mas em muitos lugares já se aceita a transação com com a própria criptomoeda. Aqui no Brasil, se você vai para os lugares de maior incidência de turismo internacional,
Então, você vai para Pipa, por exemplo, no Rio Grande do Norte, se você vai para Serra Gaúcha, vários estabelecimentos, ó, aceito Bitcoin, aceito Ethereum, aceito stablecoin, porque já entenderam que esse consumidor internacional já vem munido, inclusive, dessa operação. Operações mais estruturadas, como, por exemplo, ah, ah, carteiras de pagamento de algumas das maiores exchanges de criptomoeda do Brasil, já permitem que o limite do seu cartão ele seja montado pelo seu limite de crédito concedido, Uhum. pela quantidade de dinheiro pré-pago que você coloca para aumentar o seu limite e por saldo em stablecoins. E automaticamente, quando você passa o cartão, automaticamente o sistema é, garante de que bucket desse ele vai buscar. Se é do crédito, se é do dinheiro, da moeda fiat que está ali depositada, ou se é do baldezinho de stablecoins que está ali depositado. Ele faz isso de forma absolutamente transparente para o usuário. Então, imagine que eu tenho R$ 1.000 ou US$1.000 de crédito no meu cartão, consumir. Aí eu consigo subir dinheiro para esse cartão. Meu dinheiro, real. Eu consigo subir e fazer a utilização do meu limite pré-pago. Eu subo mais 1.000, então eu usei 1.000 do crédito, consigo usar mais 1.000 do meu pré-pago. Mas acabou também esse depósito que eu fiz, esse top-up que eu fiz no meu Sim. cartão. Mas eu tenho lá um saldinho de meio Bitcoin, de 1 Bitcoin, ou de 1.000 USDTs ou USDCs. Automaticamente ele vai para esse bucket e liquida do mesmo jeito. Transparente para o estabelecimento que está me vendendo alguma coisa, transparente para mim Para o como usuário. usuário. Legal. E cada vez mais vai entrar na vida, você deu alguns exemplos aqui de turismo, mas vai entrar na vida do cidadão comum, Vai entrar na né? vida do cidadão comum. A gente tem um Banco Central muito presente, muito atuante, muito moderno, se a gente olhar Sim, comparado com outros, muito muito. aberto. Como você vê o caminho da regulamentação, do controle, do nome que a gente quiser dar, Sim. para esse tipo de transação pelo Banco Central no Brasil? Se tem algum espelho lá fora que a gente deve olhar, ou que o Banco Central deve Tem olhar? alguns que o Banco Central está olhando, mas ele está olhando de forma bem relativizada. O Banco Central é muito bom de construir prudencial, né? Sim. Ele é reconhecido por construir prudencial, então ele está nesse novo jeito do Banco Central trabalhar. Já aconteceram algumas consultas públicas para falar do tema, tem alguns grupos de trabalho. Eu participo de alguns indiretamente, porque faço parte da Pagos, da Associação das Empresas de Pagamento, via Pagos ou diretamente, por ser conhecido no Banco Central. Às vezes eu participo de um debate ou outro. Isso estava caminhando para um desenho de regulação específico para esse mercado. E vinha, de forma bastante intensa, sendo trabalhado nesse sentido. As ocorrências das últimas fraudes no Brasil, que não foram fraudes em criptomoedas, mas esse mundo da criptomoeda foi usado Sim. para transferir o dinheiro da fraude. Por conta disso, o Banco Central deu uma pisada no freio e começou a entender se não faz sentido novamente utilizar os arcabouços da regulação de câmbio. Voltando um pouquinho, Sim. lá atrás, quando se começou a falar de moeda de criptoeconomia, o Banco Central tinha uma visão que isso era câmbio. É uma moeda. Simples Então eu vou assim. trocar real. Eu Moeda que tá tô lá. acostumado a trocar real por dólar, real por euro, real por peso. Agora eu vou trocar real por uma cripto qualquer. Ele inicialmente pensava assim. O problema, e a regulação de câmbio brasileira ela é muito boa. Sim. Ela é muito boa. O problema é que os prazos inseridos nessa regulação, como o câmbio nunca se prestou a ser um negócio online real time, Uhum. eles são antagônicos ao que se propõe o mercado da criptoeconomia. E o Banco Central entendeu isso. Ele falou, não, então precisamos desenhar uma coisa mais específica. Ainda que a gente se inspire em parte do prudencial da legislação de câmbio, a gente precisa construir uma coisa adequada a essa nova tecnologia. E começou a construir isso. Com essas ocorrências, ele deu uma balançada e, nesse momento, não sabe ao certo, para eu ser bastante responsável aqui, dá sinais de que não sabe ao certo se vai pegar uma coisa um pouco mais engessada para tentar encaixar essa modernidade ou se vai pensar na modernidade e que tipo de cuidado você pode ter considerando essa modernidade, essa instantaneidade,
essa fluidez do mercado de cripto. Então, mas em suma, o que eu quero dizer é que as discussões já estão acontecendo nesse momento, serão muito ricas, e eu não tenho dúvida que, inclusive, a experiência do Pix, pela sua instantaneidade, vai ajudar bastante no desenho dúvida. final dessa regulamentação. Eu acho que a gente vai sair com uma regulamentação muito boa, no modelo que o Banco Central tem feito. Ele olha para fora assim, mas ele olha muito para dentro e está considerando muitos players para discutir nos grupos de trabalho e nas consultas públicas. Inclusive o Interessante. banco, né, participa de um grupo desses de trabalho, que é o que a gente chama de DREX. É Isso. um deles que a gente faz Estamos lá. parte desse grupo também para discutir. Acho que é muito legal que a gente tem visto, que é o Banco Central, de fato, chamando, né, os bancos, chamando os atores desse mercado realmente, né, para fazer, é o que você falou, essa discussão, Isso. para não ser um negócio tão top-down de tem que Exatamente. fazer, até Exatamente. porque a gente está num momento muito de descoberta. Acho que você citou agora da fraude, né? Então, a gente falou no começo aqui, né? Usou um produto que foi desenvolvido pelo Banco Central para acontecer uma fraude, só que na hora de fazer uma transferência usou-se a criptomoeda. Isso. Então, acho que isso ainda traz, né, para nós muito esse peso do será que isso é legal ou não? Isso, da Dessa insegurança. insegurança, né? Acho que esse é um problema que a gente ainda tem aqui. E aí eu adoro estar num papo desse, porque aqui, do nosso pequeno universo, a gente vai ajudando a desmistificar essas coisas. Porque, na verdade, o maior problema mora na desinformação. Tanto na execução Em qualquer assunto. em qualquer assunto. Qualquer Em assunto. qualquer assunto. E o Brasil tem muito sucesso em Propagar desinformação. propagar desinformação. É inacreditável. Criatividade A aqui criatividade aqui é absurda. E aí, o que a gente precisa é fóruns como esse para dizer, ó, calma. A criptoeconomia, ou o Pix, ou qualquer produto de origem financeira, ou qualquer coisa da vida, ela não, por natureza, ela não se presta a ser inteiramente do mal ou inteiramente do bem. Normalmente as coisas nascem com a função do bem e elas são desvirtuadas para serem usadas pelo mal. Sim. E o que a gente tem que fazer é não demonizar as palavras, como a gente estava falando antes das câmeras aqui. É não demonizar os processos. É entender quais são as dinâmicas que permitem que coisas criadas efetivamente para facilitar a vida das pessoas, das empresas, da sociedade como um todo, sejam protegidas. Elas precisam ser protegidas de forma inteligente. Eu citei um termo que se usava no interior, o Fabrício Rio, o boi tá com carrapato, não dá para tocar fogo no boi. Você tem que cuidar. Muito bom. É verdade, é verdade. E a gente, quando olha assim para o setor empresarial, hoje nós temos lá no banco, né, uma mesa de câmbio, a gente trabalha bastante com compra e venda de moeda, a gente Sim. também tem outros produtos, um deles é a CNR, que nós temos, CNR. né? Queria que vocês comentassem um pouco, assim, né, para a gente também desmistificar o que é essa CNR, como que isso mudou o mercado, o que faz de diferente do que só o tradicional compra e venda de moeda que você participou, trabalhou em algumas dessas empresas, inclusive, que faziam isso. Exatamente. Queria ouvir um E pouquinho comenta vocês. também um pouco da evolução, né? Como é que a gente chegou na CNR. Perfeito. É legal ter esse histórico também. Sim, é bom, é bom. A CNR, por incrível que pareça, alguns dos mais jovens não sabem, mas ela é um produto bem antigo, que ela era bem difundida no Brasil há alguns anos atrás. Aí aconteceu exatamente o mesmo exemplo que nós estamos contando aqui agora. Aí aconteceu o escândalo do Banestado lá no Paraná. E o escândalo do Banestado, que eu nem me recordo, e nem vale a pena a gente perder muito tempo, ele foi um escândalo gigantesco de corrupção e ele se baseou em utilização errada de contas de não residente. Caramba. Aí esse produto naturalmente meio que sumiu do mercado. Tá. Não é que ele deixou de existir pela Falando regulamentação, demonização de palavras, produtos. demonização de palavras. Os caras tinham medo de utilizar. Com esse crescimento do comércio internacional, da globalização, disso que a gente estava falando aqui anteriormente, de transfronteiriço para cá, transfronteiriço para lá, para alguns rails, para algumas estruturas, não tinha ou não tem outro produto que seja tão adequado quanto a CNR. Então você imagina, uma empresa internacional, uma facilitadora de pagamento, por exemplo. Tá. Ela faz um acordo aqui no Brasil e ela tem
e ela tem como clientes 500 sites que vendem produto aqui para o brasileiro. Tá? Você imagina a jornada que seria captar esses reais que eu disse para Uhum. vocês, fazer uma operação de câmbio, para em D+1, D+2 fazer a liquidação lá fora. Ou esse merchant aqui de fora, quem está vendendo o produto ou serviço, tinha que confiar nessa operadora de pagamentos internacionais como um fiel depositário do seu dinheiro para liberar aquela. Quando a gente está falando de produtos físicos, desse copo que é comprado na China, já tem lá o disclaimer que eu posso receber ele em até 90, 120 dias, porque ele vem de fora. Eu já compro sabendo disso. Sim. Não é a melhor jornada de compra possível, Sim. mas eu já compro sabendo disso. Agora, quando eu compro um streaming, eu quero ouvir minha música daqui a pouco. Com certeza. E eu já paguei. Uhum. Eu, consumidor, não sei dessa história toda, desse fluxo. Eu já paguei. E eu quero agora. Sim. Como é que você faz isso se a operação de câmbio que garante essa operação é a operação tradicional? E depende que esse cara pegue um calhamaço de informações e documentos, mande para esse cara aqui, faça uma cotação desse cara aqui, esse cara aqui dá o preço, esse cara aqui negocia e depois ele aceita o preço. E aí, normalmente a ligação é D0, D0, D1, D0, D2. Ou seja, os reais entram agora para eu disponibilizar a moeda estrangeira lá fora amanhã ou depois de amanhã. E esse cara não recebeu ainda. Ou ele precisa estabelecer uma rotina de garantias, de contas de garantias para esse cara aqui depositar, ou ele precisa garantir que ele tem confiança, que esse cara é um fiel depositário do dinheiro dele, ou ele vai dizer para o consumidor final, não, sua jornada vai ser ruim mesmo. Você vai pagar hoje, eu vou te liberar o produto depois de amanhã. A conta de não residente, por exemplo, resolve esse problema. Essa entidade internacional aqui teria conta aqui dentro de uma instituição financeira. Conta essa que pode ser operada na moeda real dele. Por exemplo, o dólar. Se for um cara norte-americano, Uhum. ele pode operar em dólar aqui dentro do Brasil, uma conta de não residente. Poxa, ela tem mecânicas, ela tem regulamentação super específica para impedir que a utilização desses saldos seja errada? Sim, mas o produto é maravilhoso. E ele já existia há muitos anos no Brasil, foi esquecido por um tempo e agora voltou a ganhar peso de novo. Agora, você imagina essa conta de não residente recheada de criptoativos. Olha o que pode ser feito a partir daí, pensando sempre do lado bom. Olha o que pode ser feito a partir daí. Então, vai facilitar muito, não só para o usuário final, mas vai facilitar muito para a instituição financeira que está no meio do caminho. Sim. Sem dúvida. Até por processo, Exato, risco, exato, timing dos processos e das garantias, né? exatamente. Edu, a gente está caminhando aqui, a gente poderia ficar mais muitas horas falando de muitos outros assuntos contigo, né? E a gente está caminhando meio que para o final. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouco assim, sua visão, seu recado, sua esperança para o futuro dos meios de pagamento para as Perfeito. empresas e pessoas aqui no Brasil, olhando esse mercado que está cada vez mais aberto, cada vez mais globalizado, né? Assim, hoje eu consigo comprar coisas de muitos lugares. Então, como você vê esse futuro? Qual o recado que você deixaria para quem está assistindo a gente, seja ele uma pessoa física, seja ele um dono de empresa, seja ele um executivo da empresa grande? Perfeito. Bom, primeiro tem 3 pontos na vida. Eles podem não ser os mais românticos possíveis, mas eles são Os mais reais os possíveis. mais reais, os mais tangíveis. Um deles é que para ir do ponto A para o ponto B, você precisa se mover do ponto A para o ponto B. Então, uma das coisas que a tecnologia, por exemplo, são as viagens internacionais. Continuam sendo uma experiência muito ruim. Não a viagem em si, mas o processo de viajar. Você tem que chegar 3 horas antes no aeroporto, você tem que entregar suas malas, nem sempre elas vão chegar no destino. É verdade, você dá uma risadinha. Você dá uma risadinha, aí você desce no aeroporto, você tem que ficar 2 ou 3 horas lá, depois que você viajou 15 horas, tem que ficar 2 ou 3 horas lá, porque tem um processo de imigração, tem um processo de alfândega. Esse processo não mudou muito. Ah, tá bom, os aviões voavam a 600 km por hora, agora eles voam a 700, 900, eu não sei essas coisas, mas a natureza do transporte internacional não muda. Então, para se mover do ponto A para o ponto B,
continua sendo um problema. E o dia que inventarem, como na Jornada nas Estrelas, a desmaterialização, desmaterializa que materializa, você teve que mudar, só que a tecnologia foi mais Te legal. ajudou. A outra coisa que eu não vejo como mudar é que 100% das nossas relações humanas terminam num check-out. Seja ele físico, seja ele virtual, seja ele filosófico. Sempre tem pagamento. Adorei. Sempre tem pagamento. Mas o filosófico, dou um exemplo, rapidamente aqui. Sei que estamos caminhando para o final. Você, a sua esposa no sofá assistindo aquela hora, a hora mais legal do filme, o seu esposo olha para você e fala: "Ô, pega uma coquinha para mim na geladeira." Você, que é uma esposa legal pra caramba, você vai pegar. A controvérsia, sim. Você vai pegar. Há controvérsia. Você vai pegar a coquinha. Ou pelo menos na maioria das vezes, se não estiver brava com ele, você vai pegar. Mas aquilo teve um custo. Uhum. E aí as filosóficas são as piores, porque o preço não é publicado. Nessa hora você deveria falar para o seu emprego: "Vou, R$10. Eu acho que vou começar a Não tem adotar. tabela de preço. Porque o preço não é publicado. E aquilo vai pesando. Então essas são as filosóficas. Mas tem um Muito pagamento. bom. Todas as relações terminam num pagamento. Como todas as relações terminam num pagamento, sem sombra de dúvidas, eu não vejo tantas áreas de negócio tão pujantes ou que terão um futuro tão magnífico quanto a de meios de pagamento. Entendi. Sim, vão passar ainda por um infinito de transformações, mas vai continuar tendo um pagamento. Se ele passa por um pedaço de papel, se ele passa por alguns metais que você cunhou e fez um formato e depois por um pedaço de papel, depois por um pedaço de papel que você escrevia um valor e assinava, depois por um cartão plástico, depois por um cartão de metal, e agora por algoritmos que você não consegue tangibilizar, ou até pela íris, por questões biológicas, vai continuar existindo um pagamento. Só por isso, eu acho que é uma área absolutamente boa. Você que é jovem, está em formação, não sabe que segmento olhar, olhe para meios de pagamento com bastante carinho. Eu, graças a Deus, resolvo a minha vida financeira nos últimos 30 anos graças a meios de pagamento. Inclusive na Pagos a gente está com uma iniciativa para criar uma profissão. Legal. Olha Para só. que o profissional de meios de pagamento seja reconhecido como uma profissão. Está no comecinho, estamos começando os estudos, estamos conversando com as várias cadeias que se envolvem nesse tipo de coisa, inclusive as políticas, para criar uma profissão. Então, Parabéns. esse é um recado que eu deixo. Olhe para meios de pagamento, que é bem legal. Eu tive numa palestra recentemente nos alunos de direito de uma universidade e disse: olhem para o aparato regulatório. As questões regulatórias no Brasil, elas são muito pesadas, são muito importantes e tem muito pouca gente especializada em regulatório. E o advogado já fala um pouco dessa linguagem da regulação. Sim. Então, eu dei essa dica para eles olharem para regulatório, dou a dica para os demais profissionais do mercado olharem para meios de pagamento, porque eu acho que vai continuar sendo uma área, é a área mais pujante dos últimos 20 anos no Brasil e vai continuar sendo. Interessante. Muito bom, Edu. Então, te agradecer pelo seu tempo, pela aula. Pô, imagina. Então, é muito bom ter você contigo. Tomara que seja a primeira de muitas que a gente Tomara. posta aqui. Tem muito assunto pra gente falar, que você conhece muito bem, que pode dividir conhecimento com a gente. Eu acabei não operando diretamente com o Arbi ainda, mas eu já na consultoria já tive vários clientes que indiquei para cá. Interessante. E tem uma resposta de satisfação bastante interessante. Que continue. Tem que Amém. fazer essa função de banco mais leve, de banco mais endereçado à jornada mesmo, porque às vezes o grande não é que ele não quer fazer, ele não consegue, Exato. por conta do tamanho do legado que a gente falou aqui no começo. Sim. Muitíssimo obrigado, foi um prazer falar com vocês, a Patrícia que eu conheci hoje, É verdade. prazerzão, Obrigada. e estou à disposição todas as vezes que vocês Obrigado, quiserem Edu. falar. Prazer Muito ter contigo. obrigada. Vou deixar aqui contigo um singelo presente de agradecimento. Adoro o presente. E Que maravilha. que a gente possa aí gente. continuar divulgando Amei. conhecimento e formas da gente poder ensinar as pessoas a fazer os melhores negócios, que a gente possa suportá-las nisso, cada um na sua função, seja dando conselho, seja prestando serviço, Aham. seja financiando algumas coisas. Então, é ideal para a gente é ter essa... A gente acredita muito num ecossistema que funcione bem dentro do que é possível, regulado, controlado, e que a gente possa inovar em cima disso sempre. Então, Perfeito. obrigado. Você
ajudou muito a gente a construir mais um capítulozinho aqui do nosso Arbicast. Que maravilha. Um prazer estar com vocês e até a próxima. Muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente, até o final. E Edu, para o público de casa que quiser te encontrar, tem rede social? Tem Conta rede um pouco. social, no Instagram Avena Pires e no LinkedIn Eduardo Pires. Também podem olhar os nossos sites da G-Payments, consultoria que eu faço parte junto com o Gilberto Martins, um dos maiores conhecedores de regulação do Brasil, e a Faz Consultoria, que é a minha consultoria de desenvolvimento de canais e negócios. Escrito do jeito que fala, Faz Consultoria, faz do verbo fazer. Tá ótimo. É isso, a gente pode se encontrar em qualquer lugar ou através aqui dos canais do banco. Vocês, por Isso favor, aí. enderecem para mim, a galera aí, por favor. Com Porque certeza. a recíproca será verdadeira. Muito bom, muito obrigada. E Obrigado. a Edu. gente deixa então aqui as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem. Até o próximo Orbicast. Tchau, até mais.